Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre fisiologia vegetal, hormônios e movimento. Os hormônios vegetais, eles são responsáveis pelo crescimento da planta. E a ação desses hormônios ocorre pelos fito-hormônios, ok? Então vamos ver alguns exemplos. A auxina, ela tem a função de estimular o alongamento das células, promovendo o crescimento, principalmente lá nas células meristemáticas, que são aquelas células indiferenciadas. Então, como vocês podem ver na imagem, a luz vai estar relacionada com a produção dessa auxina. Então, a luz está sendo irradiada do lado direito na planta, logo a auxina é mais produzida do lado esquerdo, para compensar essa diferença existente, tá? A citocinina, por exemplo, estimula as divisões celulares e o desenvolvimento das gemas das folhas, tá? O etileno, ele é um gás produzido pelos frutos que faz o amadurecimento mais rápido deles, tá? A giberelina promove a germinação das sementes, o amadurecimento dos frutos e vai estimular a floração. E o ácido abscíssico, ele inibe esse crescimento, ele vai induzir o fechamento dos estômatos, promove o envelhecimento vegetal. Então, é quando ocorre a queda das folhas, tá? Fototropismo está relacionado com o crescimento das plantas em resposta à luz. E isso está relacionado também com aquele hormônio auxina, tá? Quando o caule, por exemplo, ele cresce a favor da luz, nós chamamos de fototropismo positivo. E quando ocorre nas raízes, esse fototropismo, ele é negativo, ele ocorre para baixo, contra a luz, tá? Outros tipos, então, gravitropismo, que é a resposta da planta à gravidade, quimiotropismo, resposta orientada aos elementos químicos, tigmotropismo, resposta ao toque, e o nastismo são movimentos que não são orientados em relação à fonte de estímulo, como, por exemplo, a ação das plantas carnívoras. Então, esse fechamento é um movimento ocasionado pela ação de um hormônio. A dominância apical está relacionada com o crescimento da planta. Então, na gema apical ou gema terminal da planta, tem uma maior produção de auxina para promover esse crescimento da planta, certo? No sentido vertical. Quando então ocorre a poda, que é o corte dessa parte ali, dessa parte terminal da planta, reverte o efeito e ocorre o desenvolvimento das gemas laterais. Então a planta começa a se expandir horizontalmente, tá? Esse hormônio auxina também está relacionado com a queda dessas folhas. Então, quando há uma baixa produção desse hormônio, as folhas caem. Os fitocromos, eles são pigmentos que são encontrados lá nas folhas e vão estar relacionados com a absorção da energia luminosa, tá? No dia e à noite, essa conversão na noite vai ser mais lenta e vai estar relacionada então com a germinação, a floração e a abertura de estômatos. Fotoblastismos, então, está relacionado com a germinação das sementes. As sementes também necessitam da luminosidade para o crescimento, mas algumas não. Então, quando elas não necessitam da energia solar para o crescimento, nós chamamos de fotoblastismo negativo. Já as sementes que necessitam dessa luminosidade, o fotoblastismo é positivo. E o estiolamento é um crescimento rápido que acontece com algumas plantas, porque elas estão a todo momento procurando a luz solar, e isso faz com que ela cresça rapidamente o caule, mas as folhas, por exemplo, acabam não acompanhando. Isso acontece, por exemplo, com as suculentas. Ou um outro fator pode ser o excesso de nitrogênio, tá? Então é necessário verificar o que será que está acontecendo nesse solo. O fotoperiodismo é a floração de determinadas plantas de acordo com as horas de luminosidade, certo? Então tem plantas de dia curto e plantas de dia longo. Neste vídeo, nós falamos sobre fisiologia vegetal, hormônios e crescimento e espero que vocês tenham gostado. Até breve!